Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre comida e modos de comer. Eu sou Ângela Cardoso Eu sou Cleo Boneterri. Eu sou a Julia Shaw. E eu sou João Paulo Bessa. e hoje a gente vai conhecer um universo onde a culinária não é só sabor, é memória, é herança e é história de família. Enquanto muitos restaurantes japoneses no Brasil criam novas versões dos pratos para agradar ao paladar brasileiro, existe um caminho diferente. O caminho de quem escolhe preservar a cozinha como ela é, como foi passada de geração em geração. E esse é o caso da Casa Ueda, em Botafogo, um dos restaurantes mais tradicionais do Rio. A gente conversou com o chefe e o dono do local, Eric Ueda, que faz da cozinha um espaço de resgate. Resgate da infância, da família, daquilo que ele comia quando visitava o Japão. E ao longo desse episódio, vamos entender como é manter viva uma culinária milenar em um país tão diverso quanto o Brasil. É quase como abrir um álbum de fotografias, que, em vez de imagens, usa cheiros, texturas e pequenos rituais para contar histórias. Cada prato é uma página desse álbum, e quando a gente se aproxima dessa culinária mais tradicional, se torna possível escutar o que aquelas receitas atravessaram para chegar até aqui. A comida ganha voz, ganha memória e passa a ser uma forma de narrativa tão potente quanto qualquer documento histórico. Quando falamos de tradição, sempre voltamos para um mesmo ponto, a cozinha da família. Quase todo mundo tem uma memória que envolve um cheiro, um sabor, um gesto que marcou a infância, e isso não vem de restaurantes, vem das pessoas. E a tradição culinária nasce assim, dentro de casa. Não é sobre estética nem sobre técnica sofisticada. É sobre aquilo que se repete de geração em geração, porque carrega sentido. A gente é uma casa um pouco mais tradicional, um pouco mais voltada para, além de ser mais tradicional, para comida de casa, comida da mãe, é tentar resgatar o modo, não só o modo de preparo, os ingredientes, de quando a gente era pequeno, da comida da mãe, da avó, né? E também resgatar um pouquinho dos pratos que a gente come quando a gente visita lá. Nisso, a gente precisa colocar as técnicas que a gente aprendeu ao longo dos anos, em cursos, ou mesmo nas viagens, e vai aplicando aqui para os clientes também, para tentar reproduzir o que a gente se sentia bem, se sentia confortável, o que a gente gostava de comer quando era pequeno, quando era mais jovem, ou mesmo quando era lá no Japão, para trazer, e nisso a técnica, todos os conhecimentos são muito bem-vindos. O que torna uma culinária tradicional tão poderosa é justamente esse vínculo com uma origem comum. Cada prato não conta uma história solitária, conta a história de um povo inteiro, suas dificuldades, suas migrações, seus encontros. E quando uma família leva essas receitas para outro país, essas comidas passam a ser um modo de permanecer ligado às próprias raízes, mesmo longe. A culinária, ela vira ponte. E essa ponte não é apenas emocional, ela também é material. E muitas vezes até logística. São ingredientes específicos que precisam ser encontrados ou adaptados. Técnicas que exigem continuidade. Histórias que vão sendo transmitidas quase como um patrimônio sensível. É um esforço de manter vivo algo que poderia facilmente se perder no tempo. Quando famílias preservam esse modo de cozinhar, elas também preservam uma forma de existir no mundo. E isso diz muito sobre identidade, sobre pertencimento e sobre afeto. E é bonito perceber que, mesmo com a correria do mundo moderno, ainda há espaço para essa cozinha que exige calma, presença e afeto. A gente está acostumado a pensar em comida como algo rápido, imediato e até funcional, mas quando escutamos histórias como a do Eric, percebemos que existe toda uma camada de relação com o alimento que tem a ver com cuidar e contar e preservar. É uma prática quase artesanal de manter o tempo mais lento e isso tem um valor enorme. E é bonito ver como essas memórias culinárias atravessam o tempo. Às vezes, um único ingrediente, um cheiro específico ou um gosto muito simples consegue trazer de volta pessoas que não estão mais aqui, lugares que não frequentamos há anos. A comida tem uma força de resgate que poucas outras linguagens conseguem alcançar. Ela nos devolve sensações que a memória sozinha às vezes não daria conta de trazer tão vivas. E o mais curioso é que muitas vezes essas tradições surgem sem que ninguém planeje. Não existe um momento formal em que alguém diz: agora vou passar essa receita para você. Elas simplesmente acontecem na convivência. É o filho observando como a mãe corta um legume, é o avô mexendo numa panela de um jeito específico. São rituais silenciosos, quase invisíveis, que acabam formando a base do que entendemos como herança familiar. Alguns pratos carregam essa força de memória mais do que os outros. São pratos simples, caseiros, que não aparecem em cartões postais, mas que representam a base de uma cultura. Olha, comida de mãe, de vó, ele se mistura um pouquinho com a comida do dia a dia que a gente serve aqui, né? É uma receita básica. É como se fosse um cozido, né?
um cozido de carne, legumes, macarrão, que é o sukiyaki, né, que é o tempero nosso da casa. A gente faz uma receita especial. É um dos pratos que muita gente pede, é um comfort food e é basicamente um prato que remete muito tempero de quando você era criança, né? E recebia da tua mãe, teu pai, eles faziam na mesa e serviam para a família toda, né? E isso é um dos pratos, tem outros pratos, mas o sukiyaki acho que é porque o tempero é, é a nossa essência que faz transmitir da minha casa, né? Da minha família, o pessoal aqui, para todos os clientes. Existe algo muito bonito nesses pratos do cotidiano. Eles não são feitos para impressionar, são feitos para cuidar. São comidas que aquecem, que juntam, que explicam quem somos sem precisar falar muito. E ao mesmo tempo, quando um público externo entra em contato com esse tipo de comida, muitas vezes acontece um estranhamento inicial, mas quando o encontro acontece, ele cria uma nova camada de identidade. O prato que mais sai é o lamen, com certeza. Talvez por ser uma moda que o brasileiro, não só o brasileiro, mas o ocidente mesmo, né? Compreendeu que é uma refeição completa, tem todas as vitaminas, tem proteína, carboidrato e é bem saboroso. E como a gente faz do modo antigo, do modo de cozimento da base, bem devagar, bem longo, eu produzo a massa aqui, então é uma coisa muito mais artesanal. Isso vai fazer um diferencial entre outras casas, né? Isso é disparado o prato que mais sai. É especial quando a tradição se mantém no jeito de fazer, no tempo que se dedica, na paciência que a receita exige. Isso cria uma culinária que é quase uma forma de resistência ao tempo rápido. E é curioso pensar que num mundo onde tudo precisa ser imediato, esses pratos nos lembram de algumas coisas que só nascem do tempo longo. Do caldo que precisa descansar, da massa que precisa ser trabalhada à mão, do corte preciso que só se aprende com repetição. São preparos que nos desafiam a desacelerar e, ao mesmo tempo, mostram que a comida não é só resultado, ela é processo. O sabor final carrega o tempo investido, quase como se cada etapa deixasse uma marca afetiva no prato. Talvez por isso esses pratos emocionem tanto, porque eles devolvem pra gente um ritmo mais humano. Um ritmo que conversa com a infância, com a casa, com o cuidado. Eles nos lembram que existe uma beleza enorme no simples, e que o simples, quando feito com presença, se torna extraordinário. É uma forma de devolver ao cotidiano um pouco da delicadeza que falta no dia a dia. E tem também uma dimensão coletiva nisso. Muitas dessas receitas nasceram de necessidades de comunidades inteiras, foram aprimoradas por grupos e moldadas por rituais familiares. Quando provamos esses pratos tradicionais, é como se provássemos também a história de quem veio antes, não só da família do Eric, mas de todas as famílias que viveram processos parecidos. É uma experiência que ultrapassa o individual. O Brasil é um país de encontros culinários. A mistura é parte da nossa identidade e, por isso, adaptações acontecem o tempo todo. Mas preservar a essência é tão legítimo quanto adaptar. E é importante lembrar que a tradição não significa rigidez. Tradição significa saber de onde se veio. Mesmo num país tão diverso, é possível sustentar sabores que nasceram longe, sem que eles percam a autenticidade. A gente tem um país que é baseado em imigrantes, em colônias, povos de vários lugares do mundo vindo para cá, não só português, espanhol, mas temos árabes, temos italianos, e nada mais justo, nada mais certo adaptar um alimento, um prato aos costumes daquele local, né? Não querendo criticar pizza no ketchup, que eu adoro também, como carioca, mas tem algumas formas que a gente não reproduz aqui, né? Porque aqui é uma casa mais tradicional, né? Que quer resgatar toda essa parte mais milenar, familiar do Japão. Então, a gente tem uma restrição quanto a isso. Mas não quer dizer que eu não seja a favor, né? Tem público para todos os gostos. Tem
opiniões, tem gostos, tem temperos, e o Brasil é um país de várias culturas, de vários lugares, vários povos, então eu acho que é válido sim, na medida do possível, aplicar as técnicas diferentes de cada região e, claro, servir o melhor produto para o teu cliente. O equilíbrio não é entre certo e errado, é entre proposta e intenção. Cada casa escolhe qual caminho quer seguir, e manter a raiz viva é uma forma de honrar aqueles que vieram antes. E existe algo importante nesse gesto. Preservar uma culinária é preservar uma memória coletiva. Em muitas famílias, é através da comida que uma cultura inteira é transmitida para as novas gerações. É importante manter essa tradição porque novas gerações já vêm chegando, né? Quando a gente começou com isso, eu me lembro quando era pequeno, ninguém sabia o que era isso. Quando a gente falava, era um costume que o brasileiro em si, ele já não conhecia, né? Ele tinha um pouco de aversão, vamos dizer assim. E com o tempo foi tendo conhecimento do público brasileiro, o público carioca principalmente. Então acabou virando moda, foram desenvolvendo várias culturas, tradições e técnicas diferentes para adaptar o gosto do brasileiro. Mas mesmo assim, mantendo essa cultura, mantendo essa tradição, você vai demonstrando para novas gerações o que a gente comia antigamente, o que a gente falava antigamente, mostrando um pouco da nossa cultura, vai fazendo com que o público em si tenha um mais conhecimento e, por consequência, não só vindo na loja, em outras lojas, e divulgando todo o nosso trabalho para todo mundo, né. Eu levanto a bandeira da comida japonesa e não é de hoje, é de muito tempo. E quando essas tradições chegam a um restaurante, elas ganham outro papel, o de educar o paladar. Muitas pessoas têm o primeiro contato com uma cultura pela comida, e isso transforma o prato em porta de entrada para o universo inteiro. É como se cada garfada dissesse: existe um mundo aqui, e ele tem história, tem técnica, tem afeto. Preservar a essência é também uma forma de resistência cultural. É dizer, isso faz parte de quem somos. E permitir que outras pessoas experimentem esse sabor original é compartilhar uma história que segue viva. É dar continuidade a algo que começou muito antes da gente e que, se for cuidado, pode atravessar muitas gerações. E é interessante notar que, mesmo quando existe adaptação, ela também pode ser respeitosa. A comida está sempre em movimento, mas existe uma grande diferença entre adaptar por necessidade e descaracterizar por conveniência. Quando a escolha é consciente, ela dialoga com a tradição em vez de apagá-la. E isso que você falou, João, me lembra como a culinária japonesa no Brasil passou por muitas fases. Algumas mais próximas da tradição, outras mais voltadas ao paladar local. Mas o que o Eric faz é mostrar que existe público sim para o sabor original, que existe desejo por autenticidade. E isso abre espaço para novos encontros culturais. A tradição culinária só existe quando existe continuidade. E essa continuidade só é possível quando há comunidade. Quando há pessoas que reconhecem aquele sabor e dizem: aqui eu me encontro. E é muito forte quando um restaurante consegue criar esse laço com seu público. Não pelo modismo, mas pela identidade. Quando as pessoas voltam, não porque é novidade, mas porque aquele sabor faz sentido. Montando essa tradição, você vai demonstrando para novas gerações o que a gente comia antigamente, o que a gente falava antigamente, mostrando um pouco da nossa cultura, vai fazendo com que o público em si tenha um mais conhecimento e, por consequência, não só vindo na loja, em outras lojas, e divulgando todo o nosso trabalho para todo mundo, né. Eu levanto a bandeira da comida japonesa e não é de hoje, é de muito tempo. Então, a gente começou na pandemia, né, entregando de casa, fazendo delivery, né. Eu acho que vale comentar um pouquinho, uma breve história. Começou a fazer um delivery de casa, que deu certo. A gente fez uma parceria com uma influenciadora, deu muito certo. A gente precisou ir para uma loja. Nessa época, a gente estava no Recreio, é um lugar na zona oeste do Rio,
é muito diferente, né? O tipo de público, vamos dizer assim, né? E tendo uma casa um pouco mais tradicional, né? Foi um choque para lá, para aquela região. Nem todo mundo entendia, compreendia, mas aos poucos a gente foi formando uma clientela fiel que nos acompanhou desde a primeira loja, que era num espaço coletivo, foi para uma loja de rua e em 23 a gente veio para cá, para Zona Sul, para Botafogo, né? Então, a gente tem um bocado de clientes que ficaram órfãos na Zona Oeste, Uhum. né? E a gente voltou para a Zona Oeste, na Barra, quer expandir para a Zona Norte. Tradição não é sobre repetir algo velho, é sobre fazer algo que permanece. E quando um público se forma ao redor de um modo de cozinhar, isso diz muito sobre pertencimento. Talvez seja isso que mantém as tradições vivas. Não só o chefe, não só a família, mas as pessoas que reconhecem naquele prato um gesto de continuidade. E comunidade também é sobre memória compartilhada. Quando várias pessoas voltam para o mesmo prato ao longo dos anos, elas acabam criando uma espécie de história coletiva, mesmo sem se conhecer. É como se aquele sabor unisse trajetórias diferentes, criando um ponto de referência comum. O restaurante vira ponto de encontro, de afeto e de retorno. Não é só onde se come, é onde se pertence. E é esse pertencimento que mantém a cultura circulando, se renovando e encontrando novas formas de permanecer viva no imaginário das pessoas. E é por isso que muitas casas tradicionais, como a Casa Ueda, sobrevivem apesar das mudanças de bairro, de público e de tendências. Porque o vínculo não é superficial, ele é afetivo. É feito de histórias compartilhadas entre pessoas que talvez nunca se encontrem, mas que se reconhecem naquele prato. E quando a gente pensa nisso, percebe que tradição e comunidade não existem separadas. Elas se alimentam mutuamente. Uma tradição só continua viva quando encontra eco nas pessoas. E uma comunidade só se fortalece quando tem símbolos e rituais nos quais se apoiar. E a comida é um dos mais fortes deles. E se comer é uma forma de lembrar, então cada receita se torna também um jeito de manter nossa história